criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe te ama e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Esse início, né, é bonito porque na biografia e no relato das místicas, elas sempre são muito humildes, né, na forma de se colocar, assim, sempre reconheceram nada, pequenez, e todas no início demonstram um receio muito grande, dificuldades interiores que elas têm de escrever aquilo que lhes foi dado. Ou então também tem os momentos que eu acredito que sejam os testes mesmo que elas passam de uma tribulação para escrever, seja até tentação do demônio, como aconteceu com Santa Faustina, né, que foi tentada a queimar o diário, né? Ou então quando vem aquele teste de não ser aceita por aqueles que são, né, que ela deve obediência e tal. E o Senhor quer realmente, né, aquela obediência delas de não fazer a obra naquele momento, de viver aquela privação, mas depois ele confirma isso novamente, o que ele quer, sempre confirma. Ele não, nada que ele começa, que o que é de Deus acontece. Passa por diversidade para provar mesmo aquela pessoa também que o Senhor tá usando como instrumento para confirmar essa graça também nos outros, que direto ou indiretamente contribui também com a obra. E a Maria de Ágreda, ela vai entrar no mistério sublime, né? Porque é Nossa Senhora, estamos falando de Nossa Senhora, né? Então, é necessário toda uma purificação, estar em estado de graça, estar totalmente despida de si mesmo, de suas opiniões, dos seus gostos, para que não tenha nenhum empecilho para a obra de Deus, porque Nossa Senhora é o mundo de Deus, né? O céu de Deus, a cidade de Deus. Então, para entrar nessa cidade tem que estar totalmente purificado. E os anjos que são, né? Eles são esses que fazem esse exercício, né? Eles são os que ajudam nesse processo de purificação. Os anjos são, tem uma palavra, mas eu não consigo lembrar. Mas eles servem a Deus, né? Todo o trabalho. Então, ele trabalha nas almas, né? De purificar, de ajudar as almas, de guardar, de guiar, para fazer com que aquilo que é ordem de Deus se cumpra também. Então, eles ajudam as almas, eles são auxiliadores das almas. E eu achei interessante o ponto quando fala que os anjos vieram e purificou ela, mas não explica como, né? Aí me bateu uma curiosidade muito grande de saber como que foi essa purificação, porque eu me lembrei do livro de Isaías, né? Quando ele recebe o chamado, que ele ouve a voz de Deus, o chamado, e fala, né, que ele não sabe falar, que ele é apenas uma criança e fica e sente esse mesmo temor, né, diante de algo tão grande. E os anjos vêm, acho que é os anjos mesmos vêm, parece que com a brasa de fogo, né, toca os lábios dele. Eu não sei se é o anjo ou se é o próprio Deus, mas ele é tocado com a brasa de fogo, a língua dele, e é purificada. Aí fiquei pensando se foi mais ou menos isso que aconteceu com Maria de Ágreda. E ela sente a atração muito forte da graça, porque ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus à alma, é algo que acende na alma um fogo de amor, é algo maravilhoso, né? Certamente faz com que ela fique totalmente atraída. Ela até fala, né, que estava atraída, né, no perfume de Deus, né? Então ela foi totalmente atraída, então ela foi logo, né, corresponder, porque é uma atração muito forte que ocorre ali no momento. Mas aí ela é barrada naquele momento, né? Porque é necessário ser purificada. Então ela sente uma certa frustração, né? Deixa eu ir pro meu amado logo, né? Ele tá me chamando.
o meu coração deseja ele. Então existe aquele desejo muito grande. Ela já diz assim, o seu sim, aquela correspondência. Mas aí os anjos falam, não é necessário se purificar. Para subir essas escadas é necessário purificar. Você tem que ficar descalço, né? Ou seja, você tem que ficar despida de tudo o que é humano, de tudo o que é seu. Nada disso é necessário, nada disso pode ter em você, isso, né, atrapalha a obra que Deus quer fazer em você. Você tem que ser um nada, um nada. Então você não pode mais tá em pecado, você tem que estar na graça de Deus. Você tem que ser humilde, né? Ficar descalça, porque aqui quem vai mandar é Deus, né? Quem vai ordenar é Deus. Quem vai ditar tudo é Deus. Então, e os anjos falam, não é necessário se preparar. Eu sei que você tem o desejo, mas agora então se prepare, né? Já que você tem um desejo, agora é hora de preparar. E os anjos falam o tempo todo, não, a gente está aqui para auxiliar você. Você realmente não é nada por si mesma. Mas quando a obra é divina, não importa o instrumento que ele usa, não importa o instrumento. Sim, o seu desejo e o seu sim já é o suficiente. Então, e você também, a sua pronta obediência de corresponder é o suficiente. Então, se purifique, né? Fique descalça. Como aconteceu com Moisés lá, fique descalça. E o Deus vai falar, vai fazer o que tem que fazer com você. E nós estamos aqui para a gente fazer as obras dele em você também, para contribuir com aquilo que ele nos ordenou também. Então, os anjos a preparam para isso. Então, é muito lindo esse processo né, de preparação mesmo para receber o tesouro de Deus, porque aquilo que Deus dá, as graças que Deus dá, a missão que Ele confia para cada um de nós, a gente pode até dizer sim, eu desejo, mas esse desejo é acompanhado também de uma mudança total, de uma purificação, de a gente abandonar todas as outras coisas, porque se a gente realmente deseja fazer a vontade de Deus, né, nosso chamado aqui, né, de viver na divina vontade, então a gente sabe que não tem como ir para a divina vontade, corresponder ao chamado que o Senhor faz, carregando as nossas tranqueiras com a gente, né? Os apegos, os gostos, as preferências, as opiniões. Não, não pode ter nada humano. A gente tem que abandonar mesmo o apego humano. Todas as paixões então tem que estar em estado de graça, tem que se preparar. Então tudo isso a gente tem que deixar de lado, porque se esse é o nosso tesouro, se é isso que a gente quer, então a gente já disse, ó, eu quero isso, então não preciso de mais nada. As outras coisas ficaram para trás, as outras coisas eu queria antes quando eu não conhecia esse bem. Agora que eu conheço esse bem, eu não preciso das outras coisas que eu achava que eu precisava. Não, não preciso, não. As outras coisas são muito pobres comparando com essa riqueza que está sendo apresentada diante de mim. Então, a gente tem que ter aquela entrega, né? Tipo, não adianta falar, eu quero isso, mas eu não quero abrir mão de coisas que eu julgo que são importantes. Então não adianta, então não pode querer mais ou menos, né? Não pode também querer Deus no espaço apertado do coração. Ele é ciumento, né? Ele vai ocupar o espaço inteiro, ele não vai dividir com paixão, com apego, com nada disso, não. Então isso também ele vai fazer com a gente, ele faz com a gente, nossa caminhada para o bem da nossa alma, para que a gente seja totalmente dele, né? Para que nós possamos ser também esse território onde ele possa habitar por completo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. A gente fica encantado, né, quando a gente
ver a grandeza de Deus, né? Através das meditações, né? De todo o processo de preparação das místicas, né? E com Santa Águida não foi diferente, né? Ela teve essa preparação, né? Esse esvaziamento, né? De si mesmo, para ela se colocar na dependência, na dependência total de Deus, né? Para ela ver que aquilo não vinha dela, né? Que não podia vir dela, né? E aí ela passa por todo esse processo de purificação, né? Purificação da alma, né? Purificação para que ela entenda que tudo que ela ia escrever ali, né, que é o comecinho da obra, é a vida dela, que aquelas situações que ela que ela passou, né, de ficar, né, desse esvaziamento, é tudo para um fim único, né, que é fazer a vontade de Deus, né. Então, assim, eu vejo muito essa comparação, né, que em todas as místicas, né, elas têm que passar por esse processo. Todas elas passam por esse processo de preparação, de esvaziamento de si mesmo, né? De não confiar em si mesmo. Essa é a questão que mais me chama atenção, né? É a questão da obediência, primeiramente, dela aceitar escrever só pela vontade, para fazer a vontade de Deus, né? E dela não confiar nela mesma, dela fazer esse processo de esvaziamento, né? Que é um processo que a gente também passa, né? Quando Deus pede algo para nós, a gente também passa por essa preparação, né? E com ela não foi diferente. Com ela aconteceu todo aquele processo de preparação, né? De discernimento, né? Daquilo tudo que estava sendo falado, né? E eu vejo a ligação, né? Eu consigo ver, que é uma parte que me faz entender mais, fazer essa ligação entre os místicos, é justamente esse processo de esvaziamento. O primeiro é o processo da obediência, né? Porque para você poder fazer algo, você tem que ser obediente. Para você poder fazer algo, para você poder exercer alguma coisa, fazer algum trabalho, você tem que ser obediente, né? E mesmo diante dos medos, mesmo diante das dúvidas, de tudo aquilo, de toda essa sensação, porque com Santa Faustina também foi assim, né? E com a Luísa também é assim, foi assim, né? E com a Valtorta também é assim. Então, com Santa Águida foi a mesma coisa. Ela teve que se esvaziar totalmente, que confiar plenamente. Só a confiança dela em Deus foi que, foi que fez ela, ela entender, né, essa proporção, né, a proporção do que Deus queria para ela, que era justamente isso, escrever e, né, e falar de Nossa Senhora. Nossa, não é fácil, né, porque Nossa Senhora é a primeira, né, primeira filha da Divina Vontade, a primeira a viver na Divina Vontade. Então, falar de Nossa Senhora, descrever Nossa Senhora como ela descreve, né? Como ela descreve, né? Nossa Senhora na profundidade, né? É uma obra muito grande. Então, quando a gente começa a ler a mística Cidade de Deus, a gente já começa a entender o tamanho da obra, porque só por tudo que
a Cecília, a Águida passou, né, pelo processo dela de preparação, a gente já consegue, a gente já consegue ver, né, que tem mais, porque uma pessoa, quando ela começa a ler a misticidade de Deus, ela não quer mais parar, né? E aí é onde ela vai entendendo esse mistério, né? Que ela precisava passar por esse processo de preparação. Porque para tudo tem que haver um processo de preparação, né? E com ela não foi diferente. Com ela teve que passar também por esse processo de preparação, por esse processo de purificação, né? Para que ela pudesse, para que a obra ela não fosse contaminada, né? Então, para que a obra não fosse contaminada, foi necessário que ela passasse por essa purificação, né? Que ela entendesse o que era que Deus queria ali. Que ela falasse de Nossa Senhora, sim, mas de uma forma pura, né? De uma forma realmente como Nossa Senhora é, né? De uma forma pura, sem visão alguma, sem visão humana nenhuma, né? Só por obediência e confiando, né? Mas a gente vê também que ela tem esse processo de dúvida também, né? Porque no comecinho do livro dá pra gente ver que ela tem. E foi assim com todas, né? Então, assim, esse processo de purificação, ele é muito importante, né? Ele é muito importante para todos os místicos, né? Não é só para Santa Águida, né? Mas é para todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. No estudo de hoje, o que me chamou a atenção foi essa frase, que a escritora tinha muito receio de não conseguir fazer o que Deus estava pedindo, né? Que ela escrevesse sobre esses mistérios tão altos, né? Tão elevados do conhecimento que Deus queria revelar para ela, que ela ia ter que escrever. Tanto que ela chegou a queimar, né? Uma vez o livro. E aí aí o anjo fala para ela: Sua Majestade pede o que quer e pode quanto pede, e com sua fortaleza serás capaz do que te manda. Se Deus pede algo da gente, ele pede o que ele quer. E ele pode o que ele deseja. Quem vai fazer a obra, ele vai só nos usar como instrumento. A força dele que vai agir na nossa alma e a gente vai conseguir cumprir o que ele deseja. Então, tudo o que ele deseja e que ele nos pede é vai ser cumprido. A gente só precisa falar sim. Pode me usar como instrumento para fazer o que o Senhor quiser, para fazer a obra que o Senhor quiser. Então, e aí a gente, aí na nossa história, né, tudo da igreja, a gente vê quanto Deus utiliza dos instrumentos mais simples. Ele sempre fala isso, ele fala, Jesus fala no livro do céu para Luísa. Por que ele escolhe as pessoas mais simples, mais humildes? Ele sempre gosta de fazer as grandes obras nas pessoas humildes. A Santa Faustina, que é a secretária da misericórdia, a Luísa, que é a que recebeu o dom de viver na divina vontade, além de ela como pecadora, né? Não sendo ela fora Jesus e Maria, a outra que viveu foi Luísa. Ele tinha uma grande missão para ela, muito grande, muito grande. E ela muito humilde. Quanto maior a obra que ele quer fazer, parece que mais humilde é a alma que ele escolhe. Para provar também que, assim,
É Ele que faz, não é a alma. Aí a mística Cidade de Deus, a Maria de Jesus Ágreda, é a Maria de Ágreda, também muito, muito humilde, e recebeu essas revelações estupendas, né? A gente vê que não é nada, quando a gente lê, a gente tem certeza que não é nada que ela falou da cabeça dela, ela não sabia de nada do que ela estava escrevendo. E aí fica muito claro também, quando Deus faz isso, a, a irmã Natália, ela disse que um dia estava no... que Jesus pediu para ela fazer uma palestra para as outras freiras, todas de cargo superior a ela, e ela falou que não ia conseguir fazer, que ela não tinha nada para falar. E Jesus falou para ela: você vai ser só um instrumento, eu que vou falar. E aí, depois de muito, ela resistiu um pouco, mas acreditou, deixou Deus agir e emprestou a voz dela para Deus falar. Então o que Deus faz, ele pega, ele só quer a nossa voz, ele quer a nossa voz, ele quer as nossas mãos, a nossa mente, para ele fazer. Quando ele deseja algo, ele só deseja, ele pede o que ele quer, o que ele deseja. E ele tem poder para fazer o que ele pediu. E com a sua força, com a fortaleza dele, a alma é capaz de fazer o que ele manda. Então, sempre que Deus mandar, é certo que a alma é capaz de fazer. Basta ela aplicar a sua vontade e querer fazer o que ele pede. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.